Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana aqui com a gente, mais uma semana aqui no canal. Eita, que a história de hoje é fogo no parquinho. Fogo no parquinho, aquela história assim, ó. Que vai deixar a gente sem fôlego. Bom, chegou agora, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, né? Vocês já sabem, se inscreve no canal Mundo da Dani. Os links, gente, quando eu falo, tá tudo aqui embaixo, ó, no box de informação. O Mundo da Dani lá, eu tô colocando vídeo lá também, direto, de situações aqui que vocês estão mandando. Então tem muita situação aqui. Fiz a semana turbo lá, vídeos de segunda a sexta. Então bora lá assistir que vocês vão gostar também. Eu quero até agradecer aí o feedback que vocês estão dando, as meninas deixando comentário lá. Muito obrigada mesmo, tá bom? Bom, vamos aqui começar com a nossa história de hoje. De mais uma Alice nossa. Quer mandar sua história pra gente? O e-mail tá passando aí na sua telinha. Dani, como vai? Eu estou bem, obrigada. Obrigada. Espero que esteja tudo bem com você, com seus filhos, com seu marido, com seu irmão. Assisto você há alguns anos e gosto muito das histórias do canal. Já indiquei seu canal para várias amigas e todas elas se tornaram seguidoras. Eu sempre quis escrever minha história, mas eu tinha um pouco de vergonha e medo dos julgamentos. Mas decidi passar por cima da insegurança e compartilhar com você. Eu venho de uma família de classe média, meu pai trabalhou no banco privado por 25 anos. Minha mãe sempre trabalhou como professora da rede municipal. Além de mim, eu sou a filha do meio. Além de mim, que sou a filha do meio, eles tiveram meu irmão Alex, que é o mais velho, e minha irmã Amanda, que é apenas 2 anos mais nova do que eu. Dani, nós tivemos uma infância e uma adolescência muito tranquila. Eu e meus irmãos estudamos na infância no mesmo colégio. Inclusive, a minha tia, que é irmã da minha mãe e madrinha do meu irmão, ela trabalhou como professora dessa escola no período que a gente estudava lá. Eu não tenho tantas recordações dessa época, mas eu lembro da minha avó que morava com a gente. Ela sempre arrumava a gente para ir para a escola. Ela adorava fazer tranças e Maria Chiquinha no nosso cabelo. Lembro que eu ficava furiosa, pois eu desde criança eu nunca fui uma menina vaidosa. Diferente da minha irmã, que se pudesse, desde cedo já estaria toda maquiada indo para a escola. Eu e minha irmã sempre fomos muito diferentes uma da outra, desde muito nova. Minha irmã sempre foi mais comunicativa, rodeada de amigos, e eu sempre fui uma criança tímida e retraída. Enquanto na escola minha irmã passava o recreio em grupo de amigos, trocando papel de carta, eram coisas que fazia na época, ela disse. Eu já ficava mais na minha, e no máximo eu andava com 2 ou 3 amigas. Eu nunca fui de ficar andando em grupo, porém as minhas amizades sempre foram mais duradouras. Lá em casa, quando a gente era pequena, minha irmã sempre foi a mais espoleta da casa. Eu acredito que por ela ser mais comunicativa, ela acabava dando mais trabalho para os meus pais. Os meus pais sempre tinham que ir na escola resolver algum problema que ela arrumava por lá. Dani, mesmo eu e Amanda sendo muito diferentes uma da outra, a gente tinha uma relação excelente. Não nos desgrudávamos uma da outra. E sempre eu quis ser um pouco igual a ela. Mesmo ela sendo mais nova do que eu, era ela quem ditava o ritmo das nossas brincadeiras e também colocava as regras. Na nossa adolescência, Amanda arrumou um namorado primeiro que eu. Eu tinha 15 anos de idade e ainda não tinha dado um beijo na boca. O meu jeito tímido, ele acabava afastando os meninos de mim. Na verdade, muitos deles achavam que por eu ser calada eu era mal educada e seca. Mas não era isso. Era só meu jeito. Mas por causa disso, eles não se aproximavam. Eu lembro até hoje que uma das primeiras vezes que eu fui numa festa de uma amiga da escola, 2 meninos me chamaram para dançar. Eu não sei se é da sua época, Dani, mas na minha época tinha festinha americana. Ficava tocando música lenta e os meninos chamavam a gente para dançar. Só que eu era muito tímida e sempre eu dizia que eu não queria dançar e os meninos ficavam com raiva de mim. A amiga, lógica da minha época, quantas festinhas americanas eu também fui, né?
Bom, como sempre, a Amanda saía comigo para essas festas, mesmo ela sendo 2 anos mais nova. Ela não tinha vergonha nenhuma e muitas vezes ela até chamava os meninos para dançar. Eu lembro que numa dessas festas ela estava dançando com o menino da minha sala. E quando vi ela com esse menino, eles começaram a se beijar enquanto eles dançaram. Até hoje eu lembro que eu fiquei perplexa com aquela cena, pois eu tinha muita vontade de dançar e beijar também, mas minha timidez não deixava. Com 16 anos eu tive então meu primeiro namorado. Antes de começar a namorar com ele, vou chamar ele aqui de Ricardo. Eu já tinha perdido um pouco da timidez. Enfim, eu tinha beijado na boca de alguns garotos, mas nunca passava de uns beijinhos. Teve até um que eu me interessei. Tive até vontade de namorar com ele, mas a verdade é que ele não queria nada sério comigo. Ele só queria me dar uns beijos e quando eu tive coragem de falar com ele que eu estava gostando dele e que eu achava, que a gente podia namorar, ele me deu um fora e deixou bem claro que ele não queria nenhum tipo de relacionamento comigo. Dani, eu lembro que eu fiquei pra morrer. Esse menino estudava na minha escola e eu fiquei morrendo de vergonha. Tanto que no outro dia eu falei pra minha mãe que eu estava passando mal e eu faltei aula 3 dias porque eu estava com vergonha do garoto. Mas como não tinha o que fazer, eu tinha que voltar a estudar, Então acabei virando motivo de chacota entre os meninos, pois esse garoto tinha espalhado para a escola toda que eu tinha pedido para namorar com ele. Quando a Amanda soube que os meninos estavam rindo de mim, ela arrumou uma maior confusão com esse menino na escola. Furou o pneu da bicicleta dele e até chegou a partir para cima dele. Isso deu uma confusão que meus pais foram chamados no colégio. E acabou que meus pais descobriram o real motivo da confusão. Era porque a Amanda estava me defendendo dos meninos, que estavam fazendo chacota com a minha cara. E mais uma vez eu morri de vergonha. Só que com essa ida dos meus pais na escola, eles descobriram que eu chamei o menino para namorar. E eu fiquei com muita vergonha. Mas voltando ao meu primeiro namorado, eu conheci Ricardo num cursinho de inglês. Eu já fazia o curso de inglês há 2 anos no IASES. Esse menino fazia em outro bairro. Gente, acho que eu comecei o vídeo de cabelo solto, mas eu irei terminar ele de cabelo preso, porque o cabelo estava me atrapalhando. Mas vamos lá. Então ela falou que o menino estudava na mesma escola que ela, E depois que ela pede esse menino em namoro, ele faz aquela fofoca pra todo mundo. Ele fala pra escola inteira, o que tinha acontecido e ela ficou super sem graça. A irmã vai lá defender ela. Bom, mas voltando ao meu primeiro namorado, eu conheci o Ricardo no cursinho de inglês que eu fazia. Eu já fazia o curso de inglês há 2 anos, lá no IASES. E esse menino fazia em outro bairro. Mas eu nem sabia e muito menos conhecia ele. Quando ele foi transferido para a unidade que eu estudava, ele começou a fazer um curso na minha sala. Quando eu bati o olho nele, eu já achei ele um gatinho. Mas passamos pelo menos uns 2 meses sem sequer trocar uma palavra dentro da sala de aula. Assim como eu, ele também era muito tímido. Então isso dificultou bastante a nossa proximidade. Até que um dia a aula de inglês acabou. Estava chovendo muito e não tinha como a gente sair do curso por causa da chuva. Ele então foi na secretaria e pediu para telefonar para a mãe dele. Naquela época, gente, quase ninguém tinha celular, tá? Então ele pediu para ela buscá-lo no curso de inglês. Eu também cheguei a ligar para minha mãe, só que ela estava trabalhando e não tinha como me buscar. Enquanto o Ricardo esperava a mãe dele, ele começou a puxar papo comigo e conversamos sobre aquele temporal que estava caindo. Na conversa, eu falei com ele que eu estava frita, que eu não sabia como ir embora. Eu não sabia como conseguir falar, pois eu não sabia como ir embora, porque a mãe dela, estava trabalhando. E ele me perguntou onde eu morava e descobrimos que morávamos pertinho um do outro. Ele disse que quando a mãe dele chegasse, ele ia pedir para ela me dar uma carona, mesmo eu dizendo que não precisava. Ricardo falou com a mãe dele que na mesma hora disse que me deixaria em casa. Na hora que entrei no carro, a mãe dele foi muito simpática. Me deixaram na porta de casa. Na outra semana, quando tivemos aula, eu e Ricardo já começamos a ficar próximos. E nesse mesmo dia, passei meu número do telefone dela de casa para ele.
Dani, eu lembro até hoje que eu fiquei numa ansiedade danada para esse cara me ligar. Mas ele não me ligou naquele dia. Eu fiquei com uma vontade enorme de ligar para ele. Só que como eu já tinha tomado um fora daquele menino da escola naquela vez, eu fiquei com muito receio de ligar para ele e tomar outro fora. Bom, como a aula do curso de inglês era só 2 dias na semana, eu passei os dias que antecediam a próxima aula quase ao lado do telefone de casa. Parecia, gente, aquele povo que tava no Big Brother. E ela ali, gente, esperando esse telefone tocar e nada desse telefone tocar, né? Quando chegou o dia da aula, a primeira coisa que ele me perguntou foi o porquê eu não tinha ligado para ele. Eu disse que eu não liguei porque ele não tinha me ligado. Ele respondeu dizendo que tinha perdido o papel com o número que eu tinha anotado. Mas que ele estava doido para falar comigo e que toda hora ele perguntava à mãe dele se alguém tinha telefonado para ele. Nesse dia, nós nos beijamos no ponto de ônibus na hora que estávamos indo embora para casa depois do curso. Dani, depois desse beijo, a gente começou um namoro que durou 3 anos. Ricardo foi a pessoa que eu fiquei na minha vida que mais parecia comigo. A gente gostava de fazer os mesmos programas, de ir para o cinema, de lanchar no shopping, de ir para a casa dele e dele ir lá para minha casa. Os meus pais se davam muito bem com ele e eu também me dava muito bem com a minha sogra, mãe de Ricardo. A mãe dele era pai e mãe dele. Ricardo perdeu o pai muito cedo, ele tinha 2 anos de idade e ele não tinha nenhuma memória do pai. Por conta disso, eu acho que foi por isso que Ricardo se deu tão bem com meu pai. Meu pai tinha uma verdadeira paixão por Ricardo. Os dois eram flamenguistas doentes, todos os jogos do Flamengo no final de semana, Ricardo ia lá para casa assistir com meu pai. Meu pai acendia o churrasqueira e nem que fosse para ficar ele e Ricardo assistindo o jogo e comendo churrasco. Já minha irmã Amanda, ela não gostava muito do Ricardo. Amanda, ela não gostava de Ricardo. Não que ela achava ele uma má pessoa, mas ela ficava buzinando no meu ouvido dizendo que a gente parecia um casal de velhos. Pois enquanto ela tinha uma vida social frenética, pois ela saía todos os finais de semana com as amigas para as baladas, eu e Ricardo éramos totalmente caseiros. A gente adorava ficar em casa nos finais de semana. E todo final de semana também, gente, eles iam em locadoras buscar fitas de DVD para assistir. Alugavam 5 filmes e ficava assistindo. E ela não se conformava que a gente ficava trancado em casa. Na verdade, Dani, eu e Ricardo tínhamos tudo para ficar juntos para sempre. Éramos muito parecidos e a gente se dava muito bem. Só que, infelizmente, o destino não permitiu. Quando a gente tinha recém-completado 2 anos de namoro, a mãe de Ricardo perdeu o emprego. A indústria que ela tinha um cargo de gerência fechou e assim os funcionários foram demitidos. Ela tentou se recolocar no mercado de trabalho, mas não conseguiu nada atrativo. Ela tinha um filho mais velho que estava nos Estados Unidos e ele convenceu ela a ir para lá. E claro, Ricardo foi junto. Quando a mãe dele decidiu realmente ir, meu mundo desmoronou. Eu e Ricardo chorávamos juntos todos os dias. Lembro até hoje da nossa despedida no aeroporto. Eu chorava de soluçar e de perder o ar. Tentamos manter o namoro à distância, mas claro, não era igual hoje. Naquela época a comunicação por exterior era cara, então não dava pra gente ficar se falando. Namoramos mais um tempo e depois passei numa universidade de São Paulo. Meu pai alugou um kitnet pra mim, que nem tinha telefone, e acabamos terminando nossa relação. Eu comecei minha nova vida na Universidade de São Paulo, mas claro que no início foi difícil. Pois além de eu ter recém terminado minha relação com a pessoa que eu amava, eu também estava longe dos meus pais e dos meus irmãos e a adaptação nesse primeiro ano foi muito difícil. Por várias vezes eu pensava em desistir e voltar para casa, pois a minha vida se resumia da universidade para casa e casa-universidade. Além disso, eu tinha feito pouquíssimas amizades e mesmo que eu quisesse dar um passeio nos finais de semana, eu não tinha companhia para isso, pois as meninas, porque eu me aproximei, todas tinham namorados e nos finais de semana elas ficavam com eles. No outro ano, Dani, tudo começou a mudar. Para começar, minha irmã foi aprovada na mesma faculdade e então foi dividir o apartamento comigo. E com menos de 15 dias que minha irmã estava lá, ela já conhecia uma galera no prédio e também na faculdade. E eu então comecei a conhecer pessoas, fiz um grupinho legal. A essa altura, eu já sabia que meu namoro com o Ricardo não tinha volta,
pois ele já estava namorando uma menina nos Estados Unidos. Dani, 3 meses que a Amanda estava morando comigo, ela me chamou para ir numa festa com ela. Era do pessoal do curso que tinha na faculdade. E nesse dia eu fui apresentada por umas amigas a Otávio, que era um menino que cursava Direito. Assim que nos conhecemos, passamos a noite batendo papo. De cara, simpatizei com ele. Descobri também que Otávio morava em São Paulo, mas com os pais, e estagiava num bom escritório de advocacia. Quando acabou a festa, nos despedimos, mas não peguei o telefone dele. Quando ele foi embora, Amanda começou a mexer comigo, dizendo que Otávio era um gato e que se eu não quisesse nada com ele, era para eu abrir caminho, que ela iria dar em cima dele. Falei com ela que era para ela tirar o cavalinho da chuva, pois eu tinha me interessado por ele sim, mas eu não sabia mais como reencontrá-lo, pois ele não me passou o telefone. Ela então me disse que isso era o de menos, pois qualquer coisa era só eu ir até o prédio de Direito da faculdade. Falei com ela que ela me conhecia muito bem, ela sabia que eu era incapaz de ir atrás de algum menino, né? Eu morria de vergonha. Só que, Dani, essa festa que eu conheci ele foi no final de semana e na segunda-feira ele foi no prédio que eu estudava, apareceu na porta da minha sala e eu quase tive um troço. Foi um misto de vergonha e felicidade. Eu então pedi licença ao professor e saí da sala para conversar com ele. Quando começamos a conversar, ele me chamou para a gente fazer um lanche à noite e eu concordei. À noite, pontualmente, ele passou em casa e saímos por esse lanche. Depois do lanche, nos beijamos. E assim começou o namoro deles. Depois disso, começamos a namorar. Otávio, todo dia à noite, passava lá em casa pra gente sair pra comer alguma coisa. A Amanda sempre foi bastante pra frente, então ela começou a ficar muito próxima dele também. Sempre dava um jeito de sair com a gente, principalmente porque o tempo que passamos na universidade, ela não arrumou nenhum namorado fixo. Ela tinha vários carinhas que ela ficava, mas nenhum passava de 2 meses. Por isso eu mesmo nem preferia ter muito vínculo com os meninos, pois ela pintava e bordava com eles. Durante esse período da universidade, eu ficava muito na casa de Otávio, e sempre que eu não estava em casa, Amanda levava alguém lá para casa. Por conta disso, tive muitos desentendimentos com ela, mas nada que abalasse o amor que a gente sentiu uma pela outra. Dani, quando acabei a faculdade, voltei para casa dos meus pais, mas mesmo assim continuei meu namoro firme. Eu ia a casa 15 dias para casa dele e ele a cada 15 dias para minha casa. Minha irmã continuou mais um ano em São Paulo, e nesse período que eu ia de 15 em 15 dias, eu aproveitava para matar as saudades do Otávio e também da minha irmã. Otávio também virou uma referência para minha irmã em São Paulo. Mesmo ela já conhecendo muita gente, sempre que ela tinha algum problema mais sério, era o Otávio que ela recorria. E às vezes o Otávio saía com a turma dela nos finais de semana, eu não via problema nenhum, muito pelo contrário, né? Até gostava, pois minha irmã estava junto e vigiava o Otávio. Quando acabou a faculdade de Amanda, ela decidiu continuar em São Paulo e fazer pós-graduação. Nesse período acabei voltando para São Paulo e também foi nesse período que eu fiquei noiva. A minha ideia era ficar só o período da pós-graduação e depois voltar para a cidade dos meus pais. Mas ficamos noivos e eu decidi que me mudaria definitivamente depois do nosso casamento. Só que 8 meses antes da gente casar, eu descobri que eu estava grávida e decidimos então antecipar o casamento e me mudei definitivamente para o apartamento de Otávio. Como a Amanda ainda estava fazendo a pós dela, meu pai estava pagando aluguel no kitnet, Otávio sugeriu então de Amanda morar com a gente até ela terminar a pós. Eu fiquei agradecida por isso na época, pois meu pai teria um gasto a menos, né? Meu pai tinha muitos gastos com medicamentos nessa época, pois ele estava doente. Dani, quantas vezes eu fui para o interior visitar meu pai e deixei a Amanda sozinha com o Otávio no apartamento? Nunca passou na minha cabeça que podia rolar algo entre eles. Tanto que eu chamei a Amanda para ser madrinha do meu filho e Otávio chamou o primo dele para ser padrinho. Um pouco antes do meu filho nascer, a Amanda concluiu a pós dela e voltou para a casa dos nossos pais. Todos os meses ela vinha para minha casa para rever meu filho, que é afilhado dela, e também para rever os amigos dela. E ela ficou nessa rotina durante anos. Sempre que ela tinha uma folga no trabalho, ela vinha para São Paulo e ficava lá em casa. Até que do nada, sem ter nenhum namorado fixo, Amanda surpreendeu toda a família dizendo que estava grávida. Quando ela me contou, eu fiquei chocada, pois Amanda não tinha nenhum namorado sério.
Meus pais também ficaram chocados. Só que a Amanda não falava para ninguém quem era o pai da criança. Ela me dizia que ela tinha dúvidas de quem era. Quando meu sobrinho, filho de Amanda, nasceu, eu fiquei muito feliz. Ela convidou eu e Otávio para ser padrinhos. Eu só achei aquilo estranho, pois Otávio não ficou à vontade com o convite. Na época, eu e ele estávamos tendo alguns atritos na relação. Ele andava nervoso e com problemas no escritório dele. Passando o tempo, a Amanda estava lá em casa e eu e Otávio sempre íamos na casa dos meus pais. Nossos filhos e afilhados foram crescendo, meu irmão também estava com 2 filhos. E teve um verão um pouco antes da pandemia que alugamos uma casa em Búzios e foi a família inteira passar férias. Um determinado dia estávamos todos na praia. Otávio não tinha ido, alegou que estava indisposto e de repente, na praia, Amanda falou que ia embora mais cedo, pois ela tinha resolvido fazer almoço pra gente. Um pouco depois de Amanda sair, eu comecei a sentir muita cólica e resolvi voltar para casa. Quando cheguei em casa, eu não vi ninguém, achei estranho porque a porta estava aberta. Cheguei no segundo andar, ouvi um gemido vindo do banheiro e na hora fiquei imóvel. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi que Otávio tinha levado alguma mulher para lá. Me escondi no quarto, onde tinha uma visão para o banheiro. Depois saí e vi Amanda saindo do banheiro e na sequência Otávio. Quando eu vi aquilo eu fiquei louca. Saí do quarto perguntando que putaria era aquela e eles ficaram paralisados. Eu então parti para cima da minha irmã e falei que ela era uma vagabunda, que eu jamais imaginei ela fazer aquilo comigo. Voei nos cabelos dela e comecei a arranhar. Nisso, Otávio tentava me segurar, mas meu ódio era tão grande que ele nem conseguia me conter. Comecei a quebrar as coisas da casa e jogar em cima dela. Eu, que sempre fui calma, fiquei irreconhecível. Na primeira oportunidade que ela teve de escapar, ela se trancou num quarto. E então eu fui para cima de Otávio e ele começou a se justificar, dizendo que tinha sido a Amanda que deu em cima dele. Só que ela ouviu isso, saiu do quarto igual uma louca e começou a gritar, falando que ia falar toda a verdade. E eu falava, fala sua vagabunda, fala sua piranha, fala mãe solteira. Quando eu falei isso, Amanda começou a gritar que o pai do filho dela era Otávio, que eles eram amantes desde que a gente namorava e morávamos no kitnet em São Paulo. Dani, nessa hora, parecia que eu ia desmaiar. Comecei a questionar Otávio se aquilo realmente era verdade. E ele estava mudo. Ele ficou em silêncio. Só confirmou o que Amanda estava falando. Eu me tranquei no quarto e comecei a chorar copiosamente. Nesse meio tempo, meus pais chegaram e viram todo aquele barraco. Perguntaram o que estava acontecendo. Na hora da raiva, contei tudo para eles. Foi uma choradeira danada lá em casa. Minha mãe quase infartou. Meu pai então questionou se aquilo tudo era verdade. E Otávio disse que ele e Amanda já tinham ficado juntos, sim, mas que era algo carnal, pois ele me amava. Meu pai então perguntou se o neto dele, filho de Amanda, era filho dele. Otávio disse que isso ele não sabia, pois Amanda nunca fez o DNA. Depois disso, meu pai expulsou Otávio da casa e pagou o maior sermão para Amanda, dizendo a ela que essa trairagem dela comigo tinha sido a maior decepção da vida dele. Depois de uns dias, meu pai abriu o jogo com o filho da Amanda e o Otávio. E eles aceitaram fazer o DNA. E realmente meu afilhado era filho do meu marido. Eu e meu pai paramos de falar com a Amanda. O filho dela se revoltou por um longo período. Depois de um mês separada de Otávio, eu aceitei o pedido de desculpas dele e passei uma borracha na traição. Não adiantava eu aceitar o pedido de desculpa e ficar remoendo a traição deles. Então voltamos a viver juntos. Passei quase 3 anos sem falar com a Amanda. Mas quando meu pai faleceu em junho de 2023, eu aceitei o pedido de desculpas dela. E assim como fiz com Otávio, perdoei minha irmã. Hoje o relacionamento de Otávio com o filho de Amanda é excelente. Nossa, até buguei minha cabeça. Inclusive, ele está morando com a gente atualmente, pois está estudando. Meu filho, que antes era só primo dele, virou irmão e se dão muito bem. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que é difícil conceder o perdão. Mas quando as coisas se acalmaram, eu parei para analisar e cheguei à conclusão que eu não podia destruir toda a minha família por causa de uma traição. Se eu levasse meu ódio adiante, eu ia me separar do meu marido e nunca mais ia falar com a minha irmã. E ainda ia separar 2 irmãos que antes eram primos e se davam muito bem. Sei que vai ser difícil para muita gente entender, mas hoje eu posso afirmar para você e para o pessoal do canal que eu estou em paz comigo mesmo. Termino minha história por aqui.
Dani, tem muitos fatos que eu podia escrever aqui, mas eu preferi não me estender para a história não ficar tão longa. Um beijo para você e para toda a sua família e sucesso pro canal. Alice, um beijo para você também. Sucesso aí na sua vida, né? Ai, gente, ó, eu conheço uma história igualzinha, porém a mulher não engravidou. Mas era... Aliás, não era igualzinha porque não eram duas irmãs. Na verdade, acho que eram duas cunhadas. E o marido de uma ficou com a esposa do outro. Um negócio assim. Mas uma confusão, gente. Uma confusão. Mas não teve gravidez aí. Cara, eu não sei nem o que te falar. Porque você perdoou, né? Então você só quis vir contar a sua história. E eu, assim... Quando as pessoas me pedem uma opinião, eu gosto de dar. Mas quando a pessoa vem me contar a história, eu acho que eu não tenho muito nem que meter a minha colher, né? Claro que é algo que eu acho que ninguém queria passar, ninguém merece passar, né? Você saber que você foi traída ali pela sua própria irmã e pelo seu marido, né? Não é fácil. Com certeza não é fácil. Deve ter sido muito difícil para você. Mas se você, né, perdoou, igual você falou, dentro do seu coração e resolveu levar a vida adiante, como, né, passar uma borracha nisso tudo, que bom que você conseguiu fazer isso, né? É o que eu falo, gente, se for para perdoar, tem que perdoar de coração. Não interessa, qualquer que seja o caso, né? Eu acho que todo mundo aí tem um direito, sei lá, ao perdão, será? Todo mundo? Não sei. Acho que caso de morte eu não tenho direito a perdão, não. Mas anyway, todo mundo aí tem o direito, né, a errar, todo mundo aí tem direito a perdoar. Mas é o que eu sempre digo, se você for perdoar alguém, perdoar de coração, né, pra não ficar remoendo aí depois. Não adianta você falar perdoo e toda vez que acontecer uma briga ou toda vez que tem uma discussão, jogar aquilo na cara da pessoa, né. Então, realmente, eu acho que, como você disse ali, perdoei e resolvi esquecer. Tipo, passei uma borracha e vamos viver todo mundo aí a vida bem. Ok, se é o melhor para vocês, né, gente? Quem somos nós para falar o contrário? Sei que vai ter muitas mulheres falando aqui que Deus me livre, para mim não ia dar, eu ia olhar para a cara do cara, eu ia, né, da minha irmã, eu nunca mais ia ter como confiança. Esse caso que eu falei para vocês, que eu já comentei desse caso aqui no canal, que eu conheço também, uma família que passou por isso, e, menina, na época teve até tiro. O trem foi tão feio que foi, não mataram não, mas deu até tiro na época. Mas ficaram também um tempo aí sem se falar. E depois também todo mundo se perdoou e foi viver aí cada um a sua vida, né? É aquela coisa, né, gente? É irmão, né? No caso ali também eram dois irmãos que acabaram traindo ali com o cunhado, com a cunhada, né? É o tipo da questão assim, que se você rompe ali, rompe tudo na família, né? Rompe com a sua irmã, rompe com o seu sobrinho, né, com o seu marido ali, né, que fez aí a coisa toda. Mas é o que eu tô falando aqui, se vocês resolvem se perdoar, quando tem um perdão tem que ser de coração mesmo. Eu acho que foi bom. Bom, mas também se você não tivesse descoberto, eu não sei se eles teriam te contado não, né, mas gente, mentira tem perna curta, né? Uma hora descobre, uma hora o trem vem à tona e quando tem que descobrir, descobre, né? Eu só acho que é muita safadeza, cara. Tanto da irmã quanto do marido, porque puta que pariu. Tanto homem no mundo, tanta mulher no mundo, aí você vai decidir ficar com aquela pessoa ali, né? Poxa, será que... Gente, eu até entendo mesmo, uma traição, às vezes seu casamento tá ruim, você conhece um cara, sei lá,
né? Você não conhece a pessoa, você não conhece a vida dela, você não conhece nem quem é a mulher do cara, às vezes se o cara é casado. Dá até para compreender, né? Mas não entra na minha cabeça você ficar com alguém igual aqui já tivemos outros casos, né? De mulheres que deram em cima do marido da irmã, de mulher que teve caso com o marido da irmã, de homem que teve caso com a irmã da mulher. Cara, não entra na minha cabeça isso. Puta que pariu, tanta gente no mundo, aí você vem escolher ali, porque aí já não é nem acabar com o seu casamento, né? É acabar com a família inteira, né? Não satisfeito em acabar com um casamento, você acaba logo com a família inteira. Porque imagina a situação, Natal, Páscoa, Dia das Mães, um aniversário, como é que vai estar todo mundo ali se encontrando? Tipo, puta que pariu, cara. O que vocês acharam aí? Deixa aí nos comentários. Alice, obrigada por ter dividido com a gente a história. Gente, ela me mandou uma cartinha à parte, tá? Dizendo que realmente ela não queria contar muitos detalhes, que ela tinha ainda muita vergonha dessa história, mas que, né, ela sempre que alguém conhece essa história, crucifica. O foda é que a vítima ainda é crucificada, né? Ela tem que ouvir várias coisas, né? Nossa, como você aceitou isso? E não sei o que, perdoou, tal. Então, assim, acaba que mesmo, né, assim, ela ainda tem que ouvir muitas coisas. Eu entendo o lado dela, entendo a situação dela. Então, ela falou que realmente ela queria focar nessa parte aí para contar o assunto pra gente, porque ela tinha muita vontade de escrever aqui pro canal. Então, te agradeço, obrigado por você ter escrito, dividido sua história com a gente. Como eu disse aqui pra vocês, né, é um caso assim que já aconteceu, já tá resolvido, a gente não tem que ficar aqui, né, se fosse eu, se não fosse, até porque eu nunca passei por isso, espero não passar, né, então é complicado, né, gente, meu Deus. Mais um beijo e até o próximo, tchau.